Tema da aula de hoje: reserva de segurança na prática. Hoje será uma aula técnica, tá? Hoje será uma aula mão na massa. Então pega lá o teu caderninho, né? O caderninho do método Começar a Investir, quem gosta aí de anotar, tá? Porque hoje eu vou te ensinar e você vai aprender conceitos técnicos, tá? A gente vai dar uma aprofundada aqui para você entender conceitos técnicos, beleza? Então vai ser uma aula um pouquinho mais densa, um pouquinho mais pesada. Bom, vamos lá, vamos começar então. Aula técnica, mão na massa aí para você, reserva de segurança na prática. Eu vou começar falando para você que reserva de segurança é a soma dos teus gastos mensais multiplicado por 6 e multiplicado por 24. Como é que fica isso daí? Gente, isso daqui para algumas pessoas é muito simples, mas é a base de tudo, tá? Para outras pessoas é um pouquinho mais complexo. Então vamos lá, eu vou colocar um quadro branco aqui, mas antes deixa eu colocar o quadro escuro aqui, né? Reserva de segurança é a soma dos teus gastos mensais, tá? Você vai fazer duas continhas, vai pegar na calculadora e aí vai fazer vezes 6, e aí você vai anotar. Aí deu, deu tanto lá. E depois você vai pegar na calculadora e vai fazer vezes 24, e aí vai anotar. Tá? Deixa eu colocar um quadro branco aqui para ficar mais claro para você. Ó, quadrinho branco aí na tela para você. Tá? Vamos desmiuçar, vamos deixar isso bem claro. Então, o que é reserva de segurança? Que algumas pessoas chamam de reserva de emergência, algumas pessoas chamam de reserva de prosperidade financeira, a gente chama lá dentro do método, né? Mas aqui a gente vai chamar de reserva de segurança, para ficar mais prático. Tá? Então, a reserva de segurança é, primeira coisa, a soma dos seus gastos mensais. Aí você vai pensar o seguinte: quanto você gasta por mês? Quanto é que você gasta por mês? Ah, Michael, eu gasto 5 mil reais. Um exemplo, tá? Eu vou fazer a continha aqui com esse valor de 5 mil reais e aí você vai adaptar de acordo com a sua realidade. Tá? Eu sei que vai ter um monte de gente que vai falar, tá fora da realidade, eu ganho salário mínimo. Né? Outras pessoas vão pensar assim, ah, tá fora da minha realidade, eu ganho 50 mil, eu vou fazer com 5 mil. Tá? Eu vou fazer com 5 mil. Então, somou os teus gastos mensais, esse é um exemplo, e aí você vai fazer com o valor do teu gasto mensal, tá? O valor da soma das tuas contas de água, luz, telefone, tudo, tá? Qual que é a média que você gasta por mês? Ah, vamos fazer um exemplo aqui com 5 mil. Show de bola! Soma dos gastos mensais, 5 mil reais. Multiplicado por 6 e multiplicado por 24. Então você vai fazer ou de cabeça, né? Ou você vai pegar aquela calculadorinha para você, né? Pode ser até a calculadorinha aqui do celular, para você fazer a conta, tá? Então vamos multiplicar por 6. Então vai ficar assim, ó, muito simples. 5 vezes 6, lá na calculadora você vai fazer isso, tá? Igual a 30, tá? O que é esse 30? É 30 mil reais. Então 30 mil reais. Bacana? E vai fazer também vezes 24. 5 vezes 24. Tá? 5 vezes 24, 5 vezes 4, 20. Vai 2, 5 vezes 2, 10, com 2, 12. Né? Fiz de cabeça aqui. Se eu errar, conta, vocês vêm e contam pra mim aqui, tá? 5 vezes 4, 2, 120, tá certo. 120, tá certinho. 120 mil reais. Né? 120 o quê? 120 mil reais. Tá? O que acontece nesse cenário, então? Você multiplicou por 6, que deu 30, e multiplicou por 24, que deu 120. A tua reserva de segurança vai ser entre 30 mil e 120 mil. Tá? É isso que você tem que entender. Ó, nesse exemplo, então é um exemplo, tá? A reserva de segurança vai ser
entre 30 e 120 mil reais. Tá? É isso daqui. Michael, eu gasto 5 mil por mês. Então é isso. Multiplica por 6 dá 30 e multiplica por 24 dá 120. Tá? Então é obrigatório você correr atrás desse valor, vamos dizer assim. Né? Isso sem pressa e sem pausa, com calma, um passinho de cada vez. Tá? Então, Michael, eu gasto 5 mil. Tem que ter entre 30 e 120 mil na reserva de segurança. Fez a reserva de segurança técnica, que é o que eu estou te ensinando aqui, aí a gente vai para os outros investimentos. Tá? Mas a reserva de segurança já é investimento. Mas ela ainda talvez não seja a liberdade financeira. Pode ser a tranquilidade financeira. Mas ainda não é a liberdade financeira. Tá? A gente está trabalhando para chegar na liberdade financeira. Bom, o que é importante a gente observar? O que é importante a gente observar? Existem alguns requisitos que são indispensáveis. Então, olha só. Importantíssimo. Císsimo, como diria o Chaves, né? Super, hiper, mega, ultra importante. Requisitos importantíssimos, requisitos indispensáveis para a tua reserva de emergência. Tá? Primeira coisa. Aí agora a gente vai falar sobre os investimentos. Tá? Primeira coisa. Muita gente confunde a reserva de emergência com o teu caixa. Tá? Com o teu caixa. Eu não estou falando aqui do caixa de uma empresa. Eu estou falando do teu caixa de pessoa física aí. Tá? Muita gente confunde. Não é. Tá? Reserva de segurança não é o teu caixa. O que é o teu caixa? Ó, eu tenho, por exemplo, 5 mil reais aqui no banco, sei lá, Nubank, Santander, Caixa, não sei. É o dinheiro que eu tenho aqui, né? Hoje eu movimento só pelo celular, né? Hoje não, é mais de uma década já, mas enfim. Digamos que seja 5 mil reais o meu gasto mensal, o meu custo mensal. Esses 5 mil que tá aqui, ele tá na minha conta corrente. Isso é o meu caixa para eu pagar as contas. As pessoas confundem. Acham que a reserva de emergência é o caixa dela também. E aí não dá. Por quê? Olha só esse pãozinho gostoso que vai aparecer aqui. Ó. Que delícia ir na padaria, comprar aquele pãozinho e tomar café com a esposa. É bom demais. A esposa fica feliz. Né? Depois no final do dia tem que dar uma caminhadinha, né, bro? Tem que dar uma caminhadinha porque senão dá aquela barriguinha. Só que pensa comigo o seguinte. Não dá para você ir lá na padaria e utilizar o dinheiro da reserva de segurança. Não, isso não é reserva de segurança, isso é o dinheiro do teu caixa. São coisas diferentes. Se de tudo que eu falar aqui você sacar só uma coisa, só isso, você já vai dormir hoje mais inteligente. Tá? Michael, eu tenho 120 mil reais lá no investimento, lá no CDB, no Tesouro Selic. Pode resgatar diariamente, beleza? Mas, tu não vai na padaria e vai falar, deixa eu tirar aqui desses 120 mil, eu vou resgatar aqui 10 reais para comprar pão. Não é isso, tem que separar as coisas. Tá? O pessoal deixa o dinheiro tudo misturado, tudo junto. Não, o dinheirinho do teu caixa, dos teus gastos, ele vai estar numa conta, vamos dizer assim. Tá? E o dinheirinho da reserva de emergência, ou o dinheirão da reserva de segurança, que eu tenho que falar aqui, né, que foi dessa forma que eu preparei a aula, da reserva de segurança, vai estar no investimento. Não vai estar tudo junto não, senão não vai dar certo. Beleza? Show de bola? Outra coisa que é importantíssimo, tem que ser um investimento seguro. Ó, voltando aqui, tá? Acompanhe o raciocínio para você não esquecer. Importantíssimo. Primeiro, reserva de segurança não é seu caixa. Caixa é lá a conta corrente. Sei lá. Caixa é... Tem gente que usa a poupança como caixa. O ideal seria uma conta corrente, talvez. Não vou falar de caixa hoje. A gente vai falar de reserva de segurança, tá? Reserva de segurança não é seu caixa. Não dá para ir na padaria e utilizar o dinheiro da reserva de segurança, tá? Tem que ser um investimento seguro. Tem que ser. O que aconteceu, gente? Isso. Tem que ser um investimento seguro, tá? Tem que ser
Tem que ser os investimentos mais seguros do nosso país. Tem que ter liquidez diária. O que é essa tal de liquidez diária? Olha só, tem uma torneirinha ali. Quando você abre a torneira, o que acontece? Cai dinheiro. Não é isso, né? Tem uma torneirinha ali. Quando você abre a torneira, cai dinheiro. Liquidez diária significa que diariamente você pode entrar no teu celular ali, ou ligar, né, no 0800, se você assim desejar, ou ir lá no banco, se quiser continuar com o investimento lá no banco, não altere nada, tá? Tem nada a ver com banco digital que eu tô falando aqui, tá? Eu tô falando que tem que ser um investimento que não é caixa, que tem que ser um investimento seguro e que tem que ter liquidez diária. Ou seja, diariamente você pode utilizar o seu dinheiro. Que mais? A rentabilidade da reserva de segurança tem que ser no mínimo, tá? No mínimo, a rentabilidade da poupança. Ah, Michael, por que você está falando isso? Olha, no mínimo, tá? No mínimo a rentabilidade da poupança. No mínimo. É pouco. É muito pouco. Muito pouco, tá? Eu poderia falar que não pode ser na poupança, mas vamos lá. Eu vou falar isso, mas vamos aos poucos aqui. No mínimo a rentabilidade da poupança. Por quê? Eu já vi, o cara vai lá no banco, por exemplo, e faz um consórcio, a minha reserva de segurança. Cara, o consórcio você paga a taxa e, no final das contas, rende menos que a poupança. Ou então o cara vai lá e faz um título de capitalização, né? Invista no seu futuro, tá lá no Banco do Brasil. Ouro Cap, título de capitalização. Cara, não dá. Rende menos que a poupança. Como é que tu vai ficar com o investimento? Porque reserva de segurança você tem que ter a vida inteira. Ah, Michael, eu tenho 40 anos. Se tu viver até 80, você vai ter 40 anos pela frente de reserva de segurança. Você vai ficar 40 anos com dinheiro lá que rende tão pouco? Não, tá? No mínimo tem que... Se não sabe aonde... Poupança ainda não é o ideal, mas começa na poupança. Se você já tem esse dinheiro na poupança, parabéns. Ou se você já começou, parabéns. Tá? Então, no mínimo, tem que render a poupança. No mínimo, tá? Não precisa, isso aqui é muito importante, tá? Isso daqui é algo muito sutil, esse finalzinho aqui. Então, a reserva de segurança não sabe, nessa questão de rentabilidade, no mínimo tem que ser a poupança. Isso é o mínimo, é o patamar mínimo, tá? Agora, em relação ao patamar máximo, não é necessário que a reserva de segurança tenha uma rentabilidade muito alta. Ah, vou pegar minha reserva de segurança e vou colocar tudo em Bitcoin, porque quem investe em Bitcoin fica rico. Cuidado com isso. Bitcoin é outra história. Não é reserva de segurança, tem que separar as coisas. Organização financeira dá liberdade financeira. A gente está falando sobre isso. Tá? Então, no mínimo a poupança, mas também não é para ter uma rentabilidade extremamente alta. Não é esse o objetivo da reserva de segurança. Tá? Aí aqui, sim, aqui eu risquei a poupança, né? Aqui eu peguei a poupança e ó. Se for uma rentabilidade muito ruim, você vai ficar, como eu já acabei de falar, perdendo dinheiro, tá? Calma, eu vou falar exatamente onde os investimentos, tá? Vou falar exatamente os investimentos. Estou fazendo a parte inicial aqui, tá? Se for uma rentabilidade muito baixa, Michael, eu tenho 50 anos de idade. Pô, se tu viver até 90, você tem mais 40 pela frente, deixando aquela reserva de segurança em rentabilidade ruim, tá perdendo dinheiro todo dia. Beleza? Onde investir a tua reserva de segurança? A partir de agora, a partir desse ano, a partir de hoje, onde que você vai investir a tua reserva de segurança? Eu vou falar para você o nome de 5 investimentos, tá? Antes eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, tá? É uma aula gratuita, preparei aqui com muito carinho para você, né? Não tô lá na piscina tomando banho, tô aqui fazendo essa aula para você porque eu amo a educação financeira. Então a única coisa que eu te peço, se inscreve no canal ali se você ainda não é inscrito, ativa o sininho e dá um curtir. Depois compartilha também esse vídeo com a tua esposa, com o teu marido, compartilha com uma pessoa pelo menos que você ama. Bom, dito tudo isso, eu vou falar para você nome de investimentos. Isso aqui é um conteúdo de educação financeira, tá? Não é indicação
de investimentos. Então, vou falar para você agora 5 locais para você colocar a tua reserva de segurança a partir de hoje. Já falei que não é indicação. E em seguida eu vou detalhar cada uma dessas opções. Então vamos lá. Onde investir a reserva de segurança? No CDB, que são certificados de depósitos bancários. Já vou explicar mais sobre isso. Em um fundo DI, que é um fundo, né, que reflete o CDI, o depósito interbancário. Já vou falar mais também sobre ele. Em contas digitais remuneradas. Também vamos detalhar e falar bem detalhadamente sobre as contas digitais remuneradas aqui para você. Em Tesouro Selic, também vou falar, também vou detalhar. E a quinta opção no ETF, que é um Exchange Traded Fund LFTS 11. Calma, fica tranquilo. Exchange Traded Fund, the books on the table. Fica tranquilo que eu vou explicar para você bem, mais detalhadinho já em seguida o que é esse LFTS 11. Vou trazer aqui bem detalhado para você e para isso a gente vai chamar ele. Vamos chamar na tela o quadrinho branco. Vamos lá, quadro branco, por favor. Show de bola. Vamos lá. Vamos detalhar então cada um deles, né? Estamos falando sobre onde investir a reserva de segurança. Nesse ano, a partir de agora, primeira opção, que eu falei para você, foi o CDB. Gente, vamos lá, detalhadinho. Eu vou te falar a característica, né, a característica de cada um desses 5 investimentos que eu acabei de citar aqui para você. Tá? O CDB, o Fundo DI, Conta Digital Remunerada, Tesouro Selic e o ETF, que é o Exchange Traded Fund LFT11. Esse último tem uma parada em inglês. Ali eu vou explicar. Nossa, tô com soluço, vou tomar água. Vou explicar tudo para você, tá? Então, começando com o CDB. CDB é uma sigla para Certificado de Depósito Bancário. É um depósito, é um investimento. Tá? Tipo a poupança, parecido com a poupança. Só que a ideia é que você tenha uma rentabilidade maior e o mais interessante, vai ter a mesma segurança. Características que precisam estar nesse CDB. Só para ficar claro aqui, de todos esses investimentos que eu vou falar para você, calma, eu vou falar em qual que eu invisto, tá? Vou falar qual que é o meu preferido. Eu gosto de todos, aliás. Aliás, tem um que eu não gosto muito, tá? Eu vou explicar para você e depois vou dizer o que eu gosto e o que eu não gosto. Eu vou falando aqui para você durante a explicação. Então, os CDBs são certificados de depósitos bancários. É elementar que ele tenha liquidez diária, senão ele não vai servir para começar a construir a tua reserva de segurança, tá? Ele tem que ter rentabilidade de 100% do CDI ou mais, tá? Isso significa que ele vai render mais do que a caderneta de poupança. Olha só que interessante. E, gente, a segurança do CDB é igual à segurança da poupança. Tanto o CDB como a poupança tem a garantia de até R$250 mil pelo Fundo Garantidor de Créditos. Olha que maravilha. Está construindo a reserva de segurança e já está tendo um pouquinho mais de rentabilidade. E isso é juros compostos. Isso vai fazer uma diferença gigantesca na tua vida no médio e no longo prazo. Tá, vamos lá. Características. Características do CDB. Liquidez diária, rentabilidade 100%. Que mais? Se a sua reserva de segurança for até R$250 mil, tá? Aí vale você estudar o CDB. Lembra que a gente fez aquela continha aqui em cima? Ó? Minha reserva de segurança é entre 30 mil e 120 mil. Para isso que a gente fez essa conta. Se for no CDB, entre 30 e 120, tá dentro de 250 mil? Tá dentro, Michael. Tá dentro. Então, beleza. Vale o CDB. Não, Michael, a minha reserva de segurança é só 15 mil reais para começar aqui. É até 250 mil, 15 mil reais. Então, pode ser, vale para estudo aí o CDB também. Tá? O que mais? Características do CDB. Onde que você encontra os CDBs? Você encontra, olha só que legal,
você encontra CDBs. Né? Porque assim, você deve estar pensando, né? De repente, beleza, Michael, eu entendi. CDB é tipo de uma poupança que rende mais, tem que ter liquidez diária, tem que render 100% do CDI, seja lá o que for isso, né? Mas 100% do CDI quer dizer que rende, a poupança rende 70 mais ou menos, o CDB rende 100, então rende aí 30% a mais. Mas, resumidamente é isso, tá? Mas onde é que eu vou encontrar esse investimento? Vou contar para você, vou escrever, vou contar, vou falar e vou anotar para ti. Olha que louco. Já viu o professor que anota? É o professor Michael Lima anota muitas vezes, tá? Você encontra os CDBs nos bancos tradicionais. Caixa Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil. Você encontra CDB nos bancos, para ficar bem bonitinho aqui, ó, vamos colocar esse Tzinho maiúsculo, bancos tradicionais. Você encontra também nos bancos de investimentos, né? Banco BTG, Banco XP, por exemplo, né? E você encontra também nas corretoras, né? Então também e nas corretoras de valores, tá? XP, Rico, Clear, BTG, Genial e assim vai, tá? Então você encontra CDB em prática quase nas principais, nas grandes instituições e médias também e algumas pequenas instituições financeiras, tá? Agora tem um detalhe, tá? Tem um detalhe muito importante. Quando a gente fala de banco tradicional, a gente está falando dos 5 grandes bancos do nosso país, tá? Caixa, foi fundado em 1861, né? Bradesco, que tem o BRA de Brasil. Santander, Santander é da Espanha, mas o Brasil tem o Santander Brasil, né? Itaú, um dos bancos mais rentáveis do mundo. E Banco do Brasil. Foi o primeiro banco fundado no nosso país, foi fundado em 1808. Quebrou lá atrás, né? O rei pegou o dinheiro, saiu fora. Tem umas paradas lá, tá? Tem umas paradas aí. Mas tá, beleza, é outra história isso. Esses são os 5 bancos tradicionais, tá? Caixa, Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil. Qual que é o problema de investir no CDB deles? Hoje só tem um banco que tem, desses 5 dos bancos tradicionais, só tem um banco que entrega essa rentabilidade. Hoje, tá? Hoje. Amanhã depois não sei. Eles têm até dado uma melhoradinha nisso, mas tem que melhorar muito ainda. Muito. Só tem um banco que entrega essa rentabilidade hoje. Então, o único banco, eu vou escrever porque isso aqui vai ficar um conteúdo lá pro pessoal do método também, tá? O único banco tradicional que eu conheço, se tiver um outro aí você me fala, tá? Que eu conheço hoje e que paga 100% do CDI, e aqui a gente está falando para quem vai começar a investir, tá? Para quem tem R$500, R$100, 1.000, 10 mil, 50 mil, tá? Tem banco que paga 100% do CDI para cara que tem 2, 3 milhões. Aí é outra história. Vamos pensar no normal. Eu tô te levando para a liberdade financeira, tá? Então, nesse sentido, o único banco que eu conheço que paga 100% do CDI é o Banco Itaú. Tá? Então, onde é que você vai encontrar esse CDB? Vai encontrar nos bancos tradicionais, nos bancos de investimentos, nas corretoras de valores. Só que nos bancos tradicionais, o único que eu conheço que paga 100% do CDI hoje é o Banco Itaú. Tá? Agora, se você quiser trabalhar com bancos digitais, tá? Então, dentre os bancos digitais, tá? Dentre os bancos digitais, aí eu vou trazer 2 informações importantes aqui para você. Os bancos digitais mais antigos e quanto que eles estão pagando de rentabilidade hoje. Tá? Amanhã, às vezes, muda. Mas por um certo tempo já está essa rentabilidade. Então acho que não vai mudar tão rápido assim, não. Bom, banco digital mais antigo do Brasil. Foi fundado como uma financeira em 1961, Banco Sofisa. Banco digital mais completo, o segundo mais antigo do Brasil, a gente pode dizer, né? Que era Banco Intermédio, foi fundado também como uma financeira, né? E depois se transformou em banco, Banco Inter. Tá? Então vamos anotar isso daqui. Dentre os bancos digitais, os mais antigos do Brasil, né? E que pagam, então dentre os bancos digitais, que pagam uma boa remuneração,
Dois pontinhos, letra A, Banco Sofisa. Tá? Já falei para você, foi fundado em 1961, era uma financeira, hoje é banco. Ele paga hoje 110% do CDI, cara. Uma rentabilidade muito interessante. Tá? Muito interessante. Outra opção, Banco Inter, fundado em 1994. Tá? Ele paga hoje, vamos copiar aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, 100% do CDI. Tá? Um pouquinho menos, mas é bastante interessante também. Então tem essas opções aí para você. Vou deixar na tela, se você quiser printar, aqui estão todas, vamos ver se eu consigo, todas as características, ó, todas as características do CDB, todas as características, assim não dá para a pessoa me ver, gente. Isso, pode ser assim. Tira que fica melhor. Todas as características do CDB que eu considero que vale para você fazer a tua reserva de emergência. Voltando nos investimentos aqui de cima, não é aqui em cima, era na apresentação, né? Na apresentação. Então a gente falou sobre. Começamos com o CDB, agora vamos para o Fundo DI. Como que funciona o Fundo DI? Quais são as características para que o Fundo DI possa ser também, né, utilizado como reserva de emergência? Um Fundo DI, ele é um fundo de investimento. Tá? Vou aumentar aqui um pouquinho. Assim. O que é um fundo DI? Ele é um fundo de investimento. E esse fundo de investimento, ele vai investir em CDI e vai investir em Tesouro Selic. Tá? Eu acho o fundo DI um pouquinho mais complicado para quem está começando. Mas pelo menos ouve que através dos seus ouvidos você vai entendendo esses novos conceitos. Muito importantes para você fazer a tua reserva de segurança que vai te levar para a liberdade financeira. Então, fundo DI. Fundo, o que é um fundo? É um fundo, um lugar que tem um monte de dinheiro. Né? Tipo assim, a poupança é como se fosse um fundo. O FGTS é um fundo de garantia. É um fundo. Fundo é no sentido de dinheiro. Tá? DI, porque significa depósito interbancário. Então, ele vai te pagar a taxa DI, que está em linha aí com a taxa Selic, que é a principal taxa da nossa economia. Então, o fundo DI ele vai investir em CDI, Tesouro Selic. Tá? É importantíssimo você olhar a carteira do fundo, olhar o que tem dentro desse fundo. Tá? É importantíssimo você investir em um fundo DI sem taxa. Tá? Tem bancos, instituições financeiras que cobram taxa. Não precisa, tá? Não precisa, analisa isso, não pode cobrar taxa. Tá? Se cobrar taxa, tá fora. Outra coisa também que é super importante. No site da CVM, gente, é a Comissão de Valores Mobiliários. Tá? Vou colocar aqui embaixo para você aprender também. Ó. CVM é Comissão de Valores Mobiliários. Tá? No site da CVM, a CVM ela é um órgão que fiscaliza o mercado financeiro. Tá? Assim como o Banco Central fiscaliza os bancos. Quando tá insatisfeito com o teu banco, tem alguma reclamação, liga lá pro saque, reclama, anota o protocolo, não resolveram, liga pro Banco Central, que o banco vai resolver rapidinho, tá? Então, Banco Central fiscaliza os bancos, CVM fiscaliza o mercado, né, de capitais, que a gente fala, no mercado imobiliário. Enfim, fiscaliza o mercado financeiro. Então, lá no site da CVM, você vai fazer o seguinte, para você ver se esse fundo DI tem uma carteira legal, tá? Inclusive, talvez tenha alguma informação sobre a taxa lá, mas o primordial é você verificar a carteira, a taxa e entender que digitando CNPJ, então cada fundo tem um CNPJ diferente, tá? Digitando CNPJ do fundo, você vai conseguir consultar as informações do fundo. Bacana? Forma de você fazer a tua reserva de segurança é através das contas digitais remuneradas. Ó, vamos lá. Eu vou te explicar sobre conta digital remunerada, tá? Para ter o conhecimento. E olha o que eu vou escrever. Eu vou escrever e vou falando aqui para você ouvir, tá? Então, a terceira forma de você fazer uma reserva de emergência é com contas digitais remuneradas.
Vou te dar exemplos, tá? Para ficar mais claro. Só que já vou começar escrevendo o seguinte, ó. Não é meu preferido. Preferido, tá? Gosto de todos esses 5 aqui que eu tô falando para você, tá? Tem um deles que é meu preferido, você viu que eu ainda não falei, eu vou te contar. E conta digital remunerada não é a minha preferência, tá? Tem gente que faz, que investe 100, 200, 300 mil ou mais em contas digitais remuneradas. Eu já investi valores nessa proporção, mas mais como passagem de valor, tá? Mas para ser a minha reserva de emergência, não é a minha preferência, tá? Agora, eu uso contas digitais para movimentação, tá? E eu gosto de falar aquilo que eu uso. Então eu vou escrever aqui para você, ó, contas que eu uso para movimentação digital. O que é movimentação digital? É uma expressão meio engraçada, né? Movimentação digital. Para transferir um dinheiro, pagar uma conta, né? Salvar um filho, às vezes, que precisa de um dinheiro para um lanche, alguma coisa assim, não é isso? Né? Que a mesada não deu. Então eu uso contas digitais, tá? Eu uso, inclusive tem alguém me ligando, deixa eu desligar. Eu uso contas digitais. Quais contas eu uso? Tá? Para essa movimentação, para enviar dinheiro, receber dinheiro, tá? Não para reserva de segurança. Vamos lá. Qual conta que o Maicon usa? Vou escrever aqui para você. Primeira conta é a conta do Inter. Tá? Que eu já te falei que é um dos bancos digitais. Opa, sim, Banco Inter, que é um dos mais antigos, tá? Outra conta que eu uso, o Nubank. Muito fácil, muito voltado para o usuário. Então eu uso para movimentação. Tá? Movimento ali 10, 20, 30, 50, 100 mil. Para movimentação eu utilizo. Muita gente tem medo de Nubank. Não estou dizendo que você tem que fazer isso. Eu utilizo. Tá? Já não lembro quando surgiu o Nubank há alguns anos. Desde que surgiu, eu já comecei a utilizar. Tá? Logo depois em seguida, né? Comecei a utilizar. Outro que eu uso é o C6 Bank. E outro que eu uso é o Mercado Pago. Tá? Eu uso para movimentação. Agora, eu vou trazer uma informação aqui que acho que eu nunca trouxe na internet. A informação é contas remuneradas, né? Contas remuneradas, vamos fazer assim, ó, contas digitais remuneradas. Isso que eu vou te falar, eu nunca falei na internet. Tá? Agora eu vou falar para você. Contas digitais remuneradas que meus alunos usam, tá? Ou já usaram e falaram bem. Gente, eu aprendo também, tá? Aprendo com os meus alunos. A vida é um grande aprendizado. Um grande aprendizado, essa que é a ideia. Nós crescermos, aprendermos juntos. Contas que eles usaram e me falaram bem. Anotei e trouxe aqui para você. BTG+, tá? A conta digital do Itaú, que é o IT, tá? O IT tem um detalhe, ele não cobra IOF, tá? Que é o impostozinho danado lá nos primeiros 30 dias, nessas contas digitais, tá? Outro que me falaram aí, Sofisa Direto, tá? Que eu falei que é um dos bancos mais antigos, né? E outro também que me falaram é o PicPay. E, por último, mas não menos importante, me falaram que é bom, tá? Mas eu não uso. Tá? Esse daqui, o Sofisa Direto sim, tá? O Sofisa Direto eu até uso. Mas todos esses outros aqui, BTG, Itaú, PicPay, BS2, meus alunos já usaram e falaram bem. Então aproveita para printar. Também são algumas opções. E existem aí várias outras contas digitais, né? Outras contas digitais, tá? Tem inúmeras. Eu vou escrevendo algumas aqui que eu vou lembrando de cabeça, tá? Mas tem o Agibank, aí esses que eu tô colocando agora, nem eu uso e nem meus alunos relataram que é bom, tá? Mas eu vou colocar aqui para ter o conhecimento e para você ter um rol aqui exemplificativo. 99Pay, Banco Pan, PagBank, que mais? Outra conta digital, Willbank, tá? Nunca usei esses daqui, tá, gente? Banco Bari, a galera lá já pediu para fazer vídeo lá, mas ainda não fiz. Bits, também a guriadinha nova gosta. Dots, que é bem antigo. Neon, o Neon especificamente, eu utilizei e não gostei. Tá? Tem gente que falou para mim que, Mike, eu usei o Neon e eu adorei. Olha, eu não gostei. Tá? Eu não gostei. Aí vai de cada um. Que mais?
O Next também é outro que eu usei e eu não gostei. O que, que eu não gostei? Do atendimento. Eu prezo muito pelo atendimento. Mandei uma mensagem, fiz algumas perguntas técnicas lá sobre movimentação, como eu tenho conhecimento, né? E sobre investimentos. E as respostas ou foram muito técnicas, ou muito técnicas, isso significa que uma pessoa comum não entenderia, né? Ou assim, eu achei que não me deram a devida atenção. Eu gosto de dar atenção para as pessoas quando eu estou atendendo elas, quando eu estou conversando com elas, tá? O Banco Next é do Bradesco. Eu não gostei, tá? Mas é uma das opções também. O que mais? Tem vários, tá, gente? BMG. Se você lembrar de mais algum, você fala aí para mim, ou algum outro que você usa. Original, né? E, ó, tem até da Magazine Luiza, tá? Magalu Pay também. Então, ó, uma lista aqui de outras contas digitais. E a quarta opção para você construir a tua reserva de segurança a partir de agora é no Tesouro Selic. E ó, não é que você deva fazer igual o Maicon Lima aqui, mas esse é o meu preferido. Então vamos colocar o quadrinho branco para fazer as anotações. E sim, vamos lá aqui, vamos baixar aqui, né? Então, quarta opção, Tesouro Selic, esse é o meu preferido. Ó, esse é o meu preferido, tá? Para fazer essa reserva de segurança ali, né? Que não se perde no raciocínio. É o custo entre 6 e 24 meses. Então, tu pega o teu custo mensal, multiplica por 6. Deu quanto? Deu 10. Multiplica por 24, né? Deu quanto? Agora vamos perder nas contas, né? Porque se deu 10, quanto é que vai dar o 24? No nosso exemplo ali, deu 30 mil e 120 mil. Então essa reserva entre 30 e 120 mil, o meu preferido já há 20 anos é Tesouro Selic, tá? Você tem que fazer igual? Não, você tem que estudar e ver o que é mais fácil e mais prático para você. Para quem está começando, o CDB é mais fácil de entender, tá? O fundo DI, ele é fácil de investir, mas não é fácil de analisar antes. Tá? As contas digitais remuneradas, já falei que não é meu preferido. Tesouro Selic ele é um pouquinho mais difícil que o CDB, mas vale a pena o estudo também, se você quer ter essa segurança na tua reserva de segurança, né? Aliás, o Tesouro Selic ele é o investimento mais seguro do nosso país. Tá? Ele é o mais seguro, a gente pode dizer que é o mais conservador do nosso país. Por quê? Porque ele conta com a garantia do Tesouro Nacional. E o Tesouro Nacional é do governo federal. E o governo federal é quem cria impostos. Eu preciso pagar aqui 60 bilhões. Cria uma CPMF lá, já era. Enche de dinheiro nos cofres públicos. E o governo federal é quem determina a impressão de dinheiro. Olha só. A garantia é do cara que determina a impressão do dinheiro na economia. Então essa é o investimento mais, é considerado, tá? O investimento mais seguro do nosso país. Por quê? Porque você tem a garantia do Tesouro Nacional, aqui no caso do Tesouro Selic, tá? Bom, Tesouro Selic ele dispensa comentários, ele tem em todas as instituições financeiras, tá? Todas as banco, corretora, qualquer uma, você vai encontrar Tesouro Selic lá dentro, né? Só vai depender um pouquinho de esforço a mais para aprender. A quinta opção, eu falei que eu ia detalhar cada um, né? E aí agora sim vem aquela opção meio estranha lá, né? Vamos colocar aqui na tela, ó. O LFT-S11. Vou explicar para você por que o LFT-S11 ele serve para ser a sua reserva de segurança também, tá? Vou detalhar bem. Eu sei que para muitas pessoas vai ser novo, então vamos colocar todos os detalhes sobre o LFT-S11. Quadro branco na tela, por favor, equipe. Isso, quadro branco, muito bom. Quinta opção é o LFT-S11. Diga-se de passagem, LFT é uma sigla para Letra Financeira do Tesouro. Tá? LFT é uma sigla para Letra Financeira do Tesouro. E Letra Financeira do Tesouro é a mesma coisa que Tesouro Selic. Tá? Mas a gente vai ser mais específico aqui no LFT-S11. Características dele. Ele é um ETF
de renda fixa. Ó, esse daqui é para aprendizado. Eu acho super importante você saber disso, tá? Para quem está começando, é o mais difícil de todos os que eu citei anteriormente, tá? Mas vamos lá, vamos para as características para você entender um pouquinho mais sobre esse ETF. É importante a gente ter mais de uma opção, né, para não ficar na mão de uma opção só, no final das contas, né? Então, o LFTS11, ele é um ETF, isso que é um Exchange Traded Fund. É uma sigla, né? ETF, de renda fixa. Gente, ETF é uma coisa muito simples, tá? ETF nada mais é do que um fundo de investimento. É isso. Lembra que eu falei do fundo DI anteriormente? É a mesma coisa, tá? É um fundo de investimento. E esse LFTS11, ele é um fundo, vamos escrever aqui, ó, é um fundo de investimento que investe no índice, com letra maiúscula, índice Teva Tesouro Selic. Tá? Acompanha aqui comigo. O que é esse tal de Teva? Vou explicar cada expressãozinha aqui para você. Teva é uma empresa que cria índices. Pronto. É uma empresa que cria índices para investidores em ETFs, né, que é fundo de investimento do Brasil. Tá? Se você digitar no Google aí, Teva, índice Teva, tá? Ou índice Teva Tesouro Selic, você vai ter mais informações detalhadas, tá? Agora, o que é índice Teva Tesouro Selic? Vou colocar aqui. É muito simples, né? Dentro do índice Teva Tesouro Selic, ele tem uma carteira de Tesouro Selic, com prazos superiores a 2 anos. Tá? Esse aqui, infelizmente, é o mais complicadinho, mas é muito legal essas novidades de investimentos, de ETFs no Brasil. E a questão aqui do LFT S11 é que a maior desvantagem dele é porque ele é um investimento feito na Bolsa de Valores. Tá? E por você investir na Bolsa de Valores, se você investir nesse cara, vai ter que declarar imposto de renda. Se você não declara, aí nesse caso, vai ter que declarar. Tá? Não tem jeito. Então essa aqui é a desvantagem. Vamos resumir tudo que eu falei para você até agora aí sobre como construir a sua reserva de segurança para 2023. E a gente está aprendendo a fazer uma reserva de segurança de forma inteligente. Não é isso? Então, primeira coisa, eu passei um monte de informação para você. Como que você vai construir a reserva de segurança, mas vai fazer isso com inteligência? Primeira coisa, começa com um investimento. Não precisa fazer tudo. Eu quero o ETF, eu quero o Tesouro Selic, eu quero o CDB, eu quero um. Escolhe só um, começa com um. Tá? O primeiro passinho é escolher um investimento. Segunda coisa, diversifique conforme a sua experiência. Tá? O que é diversificar? Né? Minha reserva de segurança é naquela conta que você fez ali, Michael, é 120 mil. Diversificar é, por exemplo, colocar 30 mil no lugar, 30 no outro e o restante no outro. Mas tem que saber fazer isso, tá? Tem que ter experiência. E claro, né, se você está começando, eu trouxe um exemplo de diversificação para o teu estudo. Né? Então, um exemplo de diversificação inicial, Tesouro Selic e um bom CDB. Importante, dá uma olhada nessa frase. A reserva de segurança é o alicerce para os investimentos que você vai fazer lá na frente para conquistar a liberdade financeira. Eu tenho falado muito sobre reserva de segurança, porque eu acredito que se você fizer essa base bem feita, não vai ter erro em 2023 e nos próximos anos para você chegar na tão sonhada liberdade financeira, que infelizmente é privilégio para 1% da população no Brasil, mas você também pode ter acesso construindo essa base. Sem pressa e sem pausa. Olha a tartaruguinha ali andando para a liberdade financeira.
Não tenha pressa, não saia investindo que nem um louco. Começa a conhecer, mas também não para. Quem tá parado pensa que tá parado, mas na verdade tá voltando para trás. Investir não é tabu. Se inscreve no canal, um abraço e até a próxima aula.